Fala, vamos reagir uma pregação aqui ao vivo, para mim ao vivo, né? Quase ao vivo para mim, para vocês não tanto, mas para mim é quase ao vivo, ó. Começou há pouco tempo, não vi ainda, pastor Marcos Feliciano. Lá me avisa que aí é comigo. Alguém trouxe Bíblia? Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra? Isso é uma boa pergunta. Hoje quase ninguém leva a Bíblia para a igreja. A sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Deus está aqui. Mateus capítulo de número 27. Vamos ler a partir do versículo de número 32. Tem tanto amigo que veio para cá hoje, pastor Júnior Batista. Eita, abençoe, pastor Júnior, mas vamos vai começar a agradecer o pessoal, vai ficar uma hora agradecendo. Pastor Mauro e família lá de Pato Branco que estão me conduzindo aqui. Vamos pular. Pastor Lincoln Ribeiro. Meu Jesus do céu. É para cá? Pregar o texto, meu filho, por favor. Encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Sim. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quem crê no Jesus que é Rei dos Judeus? Feche a sua Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Isso é polêmico, hein? Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Eita. Está com defeito de fabricação, não é, Pavan? Que bobeira Senhor, danada. nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, Que eu isso? dou a esses demônios segundos para sumirem de Camboriú. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo Olha o teclado acompanhando. mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. Olha os comentários. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ela, Jesus. Mas faz isso agora. Agora. Eu disse agora. Agora, meu Senhor. Gente, pelo amor de Deus, por favor. Que negócio estranho é esse aqui, esquisito. E olha os comentários do pessoal. Tudo emocionado. Sério? Que Jesus é isso aqui? É sério, pastor Marcos Feliciano? Ele parece estar dando um tipo de ordem para Deus, né? Agora, 5 quilômetros, os demônios vão ser queimados, os outros têm que sair. Gente, não funciona assim, o evangelho não é dessa forma. Isso aqui é só performance de evento mesmo. Performance de evento. Performance, pura performance. Forma de falar, tudo, performance. Não tem nada de Espírito Santo. Isso aqui, essa fala dele em língua aqui, não tem nada de Espírito Santo. Isso aqui não tem nada de Deus. É tudo emocionalismo vindo da parte dele. Ridículo, péssimo isso aqui. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso.
Glória a Deus. Quem está sentindo Jesus aí? Eu também estou. Tem alguns pregadores que vieram aqui para estar comigo. Pastor Alex Gonçalves, do Rio de Janeiro, Deus te abençoe. Lorinaldo, você tem dom, viu? Se o Edir Macedo te discorda, meu Deus, acabou a nossa vida. Pastor Renan Lopes, filhão, Deus te abençoe. Vamos passar para frente. Eu não aguento ver isso não. Vamos passar mais para frente, porque eu não aguento ver essa apresentação toda aqui. Para mim é uma coisa ridícula, essa apresentação toda. Ficar agradecendo, a pessoa tá ali esperando para ouvir falar sobre Jesus. Você vai ficar ali, olha tanto de pessoa que tem. Se ele pegar para agradecer todo mundo ali, pelo amor de Deus, vai ficar uma hora aqui. Eu vou passar para frente, porque eu não aguento ver isso não. Mas ele faz a poltrona. Péssimo. Eu não sei, mas esse é que está do seu lado. Deus prepare a ponta de receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Meus cumprimentos ao pastor Wellen lá de pelo amor de Deus, não é possível. Direitos humanos, que ora por ele. Quem oraram? Oramos suave, foi ungida. Jesus. Gente, eu tô passando aqui pra frente e não para de apresentar outras pessoas, pelo amor de Deus, prega o texto, irmão. Veja, nem tudo é perfeito, né? Assim, é prova, banda toda, tá bom? Mas vai ser umas... Nós vamos decolar aqui nessa noite. Tá, vai decolar, vamos decolar. O Vitor, se prepara com os meus objetos que eu vou precisar para daqui a pouco, tá? Roberto, mude a música. Eu venho orando já há alguns meses, pedindo a Deus uma mensagem para essa noite nos Gideões. Eu prego aqui, Pavan, há 28 anos. São quase 3 décadas. E por misericórdia divina, o povo sempre espera algo novo, pastor Gilmar. Eu não prego aqui há 28 anos porque sou um grande pregador, porque sou o melhor. Não existe isso no reino. Mas é a bondade do povo, o carinho do pastor Gilmar, carinho da família Gideões. Tem pregadores 1000 vezes melhor do que eu sentados aqui. Mas aprove a Deus me dar esse presente. Se não me falha a memória, meu Deus do céu. Obra, Catarina, antes da gente. Vamos pregar o texto. Foi uma profecia aqui no púlpito de Duro Cicó. Abençoe eles deixaram. Me acompanha nas mídias sociais, deve ter cidade, pastor Nilton, foi agora. Foi o pastor Valdeci chegando na casa musical. Eu tô esperando, passando para frente, para ver quando que ele vai começar a pregar. Ó, virado para terra não tá pregando ainda, tá apresentando os outros. Vamos ver, será que agora vai? Verde, um fusquinha meia, parecia um abacate. Não, tá contando coisa aqui ainda. Será que agora? Fazendo propaganda que eu nem sei se ainda existe. Ai, tá falando aqui ainda. O que ele quis dizer por mistério, pode dar certo como pode dar errado. Hoje eu entendo, mas tá. E eu ouvi eles. Deixei a guitarra de lado, comprei a passagem, vim para os Gideões. Tá contando a história ainda. Missionária, por minha comida. E eu olhei e falei, calma, isso aí eu derrubei os outros. Pisaram em cima de mim, eu também pisei em cima dos outros. E cheguei aqui na frente, se era para mim, que um monte de gente deitou muito grande na vida dele. Jesus. Tudo isso porque o pastor Valdeci ele trouxe para cá. Se ele pudesse, posso ver Deus sobre pregar e sobre o que pregar. Agora vai. O Senhor falou no meu coração, pregue sobre a mensagem esquecida. Pregue, por favor, pregue. Eu estava orando, falei, Senhor, eu não ouvi direito, será que é coisa da minha cabeça? Eu disse, pregue sobre a mensagem esquecida. Isso, pregue a mensagem falei, esquecida. Qual é a mensagem esquecida? Comecei a vasculhar a Bíblia. Fiquei quase 1 mês e meio desesperado, porque eu não sabia qual era a mensagem esquecida. Eu vi a pastora Helena Raquel pregar aqui sobre o livro que havia sido esquecido. Falei, Senhor, mas ela pregou sobre o livro. O Senhor disse, não é sobre o livro, é sobre a mensagem esquecida. Até que orando numa madrugada o Senhor falou para mim, a mensagem é tão esquecida, filho, que nem você se lembrou dela. E aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido, a mensagem da cruz. É isso aí. Então eu quero te fazer um convite a voltar comigo agora no tempo. Muito bom. Cerca de 2000 anos atrás. Quero que você chegue comigo no tempo, no mês de Nisan, que é o mês de abril. A data exata é o dia 14, porque alguns estudiosos mapearam. O calendário judeu é guiado pelas luas. Então, no dia 14 de abril, do ano 3º antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, um homem está sendo erigido no alto do monte chamado Gólgota. E ele não está ali apenas como um figurante. Ele é o ator principal.
A morte de Jesus na cruz manda um recado para todos nós. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus. A alma que pecar Aleluia. essa, o salário do pecado é... Nós deveríamos ter estado ali, mas ele ocupou o nosso lugar. E eu quero... Gente, só um comentáriozinho. Assim, eu entendo. Eu mesmo já utilizei muitas vezes essa expressão pregando. Nós deveríamos estar ali. Mas estar ali aonde? Na cruz? A gente tinha que morrer crucificado? Não é bem isso que o texto quer dizer não, tá? Quando a Bíblia fala que nós deveríamos estar ali, é no sentido que deveríamos estar recebendo a ira de Deus. Porque pior do que a cruz para Jesus foi receber a ira de Deus. Então não é que nós deveríamos estar ali no sentido que deveríamos estar na cruz. Não. Várias pessoas morreram sem ser crucificadas e você provavelmente não morreria crucificado mesmo sem Jesus. Não vai morrer crucificado. O ponto é, deveríamos estar recebendo essa ira de Deus. Só esse comentáriozinho aqui, mais técnico, né? Mas tem nada a ver, também já utilizei muito essa expressão aqui também. Aqui comentar com vocês o que aconteceu nas últimas horas da vida de Jesus de Nazaré. Sim. Estão prontos? Então respira fundo, muito mais bom. grito de glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Roberto, mude a música, vem comigo. Tudo começa em uma mesa de jantar. Os escritores, ou melhor, os desenhistas, os artistas da Idade Média, desenharam a mesa da última ceia. É claro que aquilo é só imaginação, porque a mesa, se vocês lembram da cena, só tem gente sentada atrás dela, não tem ninguém na frente. Então aquilo foi só a imagem, foi só a visão que o poeta, ao traduzirem pinceladas no quadro, resolveu mostrar para nós como foi. Não era uma mesa pomposa como aquela. Jesus e os seus 12 estavam sentados ali. Não é a primeira vez que eles estão ceando. Eles faziam isso costumeiramente, diariamente. Mas essa ceia tem algo diferente. Aquele que está sentado entre eles, que é quem faz as orações, que é quem dá os ensinamentos, que é quem faz as perguntas, porque ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o rabino, ele é o professor. E o professor sempre ensina aos seus alunos, discípulo, aluno. Todo mundo olha para ele e vê que ele nada fala. Eles percebem um certo constrangimento. E de repente ele do nada ergue o pão que ele acabou de agradecer e diz assim: aquele a quem eu entregar esse bocado de pão, esse vai me trair. Eu sempre pergunto, se você estivesse sentado naquela mesa, você teria coragem de levantar e pegar o pão? Jesus acabou de dizer: aquele a quem eu entregar esse pedaço de pão, esse vai me trair. Se eu estivesse lá, eu seria o primeiro a me esquivar. Mas eu pegaria o pão, porque ele falou assim: aquele a quem eu der o pão. Então não tem problema você pegar, tá entendendo? Eu pegaria. Vocês pegariam? Não é que o Iscariotes, o Judas, pega aquele pedaço de pão. Eu sempre fiquei pensando, como é que isso aconteceu? Será que Judas não ouviu o que Jesus havia falado? Aí o Senhor falou ao meu coração que o Espírito Santo precisou fazer um ato naquela ceia, apagando momentaneamente da mente deles o que eles haviam ouvido, porque senão ninguém teria tocado naquele pedaço de pão. Que é isso, gente? Ali começamos a ver a natureza humana de Jesus. O Espírito Santo revelou para ele que apagou momentaneamente. Como assim? De onde ele tirou isso? Do Espírito Santo, né? Ele falou. Sem sentido isso aqui. Em profunda agonia. Ele está tão agoniado, ele está tão amedrontado, ele está sentindo coisas que ele nunca sentiu desde a sua tenra infância, porque desde a sua infância ele tinha conhecimento de que ele era divino, de que havia algo divino sobre ele. Encontramos ele com 12 anos, depois do Bar Mitzvah, dando aula para os mestres de Israel. Não era natural uma criança fazer isso. Ele sabia que ele era diferente. Ele nunca havia passado por aquilo, ter aquele tipo de medo, ter aquele tipo de angústia, aquele tipo de dor. E agora lá está ele, o Nazareno, não conseguindo comer o pão que ele deu a eles, embora ele tenha dito: esse aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue, você tem que comer para ter vida, tem que beber para ter vida. Foi uma ceia estranha, sorumbática. Ninguém estava conversando, ninguém estava rindo, estavam todos sentindo algo diferente.
E como a ceia não progride, é natural que alguém vá se levantar e dizer assim: ó, vou dormir. Mas acontece algo que também nós não vamos encontrar em mais nenhum texto da Bíblia. O Nazareno dizendo assim: vocês podem cantar um hino hoje? Sim, eu verdade. não sabia que Jesus cantava. E eu sempre, quando lembro desse texto, me dá uma... Mas isso é depois da ceia. Por que essa música não está na Bíblia? Eles ceiam e Nós cantam. temos na Bíblia o cântico de Maria, o Magnificar. Nós temos o cântico de Zacarias, temos o cântico de Isaías. Nós temos o cântico de Débora. Nós temos os cânticos de Davi, Renan. Mas não tem o cântico que Jesus cantou na noite que antecedeu a sua crucificação. Talvez o próprio Deus não quisesse, porque talvez seria a música mais regravada da história. Gustavo talvez teria cantado ela junto com Marcelo Guiar aqui hoje. É a música que preparou o espírito dele, pastor Abraão, para ir lá para o começo do seu holocausto. Sim, holocausto. De repente eles cantam o hino, eles não entendem. Termina de cantar o hino, faz-se silêncio. E aí Jesus faz outra coisa que costumeiramente ele não fazia. Pergunte o quê? Só falo se toda a igreja perguntar. Ele diz: vocês podem orar comigo hoje? Como assim, pastor? Os discípulos não oravam? Pelo que eu entendo do texto, eles eram de pouca oração. Até porque um dia os discípulos de Jesus chegaram nele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: por que vocês querem que eu ensine? Porque os discípulos de João sabem orar. Eles queriam aprender a orar porque eles tinham inveja. Aí Jesus disse: os discípulos de João precisam orar, mas vocês não precisam. Por que não? Porque eu sou a resposta das orações. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Jesus está dizendo: os discípulos de João não precisam orar. Eles precisam orar porque João não é o caminho, a verdade e a vida. Agora vocês estão com o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem dormir porque eu faço a vigília sozinho em todas as madrugadas. E era comum a gente ver Jesus subir um monte para orar. Daí eu louvo a Deus, o pastor Valdeci e a pastora Roseli, que foram eles que me levaram a primeira vez para orar no meio do mato. É claro que eu encontrei muitos pastores, teólogos ao redor dessa minha caminhada de 40 anos que falaram: isso aí é coisa de gente doida, isso aí é coisa de gente maluca. E depois eu entendi que é coisa de gente doida mesmo, é coisa de gente maluca mesmo. Então os certinhos, os normais, nunca subiram o monte para orar, continue assim. Agora os malucos, não sei se tem algum aqui, vá ao monte orar. Jesus orava. Gente, ele vai falar aqui que Jesus orava no monte. Presta bem atenção. Israel, a geologia de Israel, se você for, a geografia, né, de Israel, se você for olhar, todo lugar praticamente é monte. Você vira uma esquina é um monte, você só vira outra rua é um monte, no outro lugar ali se olhar para o outro lado é um monte, é cheio de monte em Israel. Como que você faz em Brasília, por exemplo? Como que você faz em locais, Paraná, em locais onde não tem monte para orar? A Bíblia, ela não manda ninguém subir monte. Suba um monte para falar com Deus e lá Deus te responderá. Não. O seu monte pode ser o seu quarto, o seu monte pode ser o seu banheiro, você orar no banheiro, o seu monte pode ser você lavando a louça, o seu monte pode ser você separar um tempo no seu horário de almoço, no trabalho. O seu monte, ele pode ser dentro da sua casa, na sala, na varanda. O seu monte, ele pode ser na igreja, ele pode ser em diversos locais. O que importa é o seu coração estar ligado a Deus. Agora, não existe um lugar aonde, nossa, parece que mulher samaritana está escrito na Bíblia de bobeira, né? Jesus fala para ela fala para Jesus, né? Onde a gente deve adorar é no monte, é no templo. Jesus fala: os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. E a gente começa a colocar ainda mais coisas. Quer dizer, você precisa ir no monte. Jesus subia monte e ele coloca de uma forma como se você fosse mais espiritual porque você está subindo o monte. Você está agradando mais a Deus porque você está subindo o monte. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não diz isso. É péssimo esse exemplo aqui que o pastor Marcos Feliciano está dando aqui. Orava no monte, Abraão orava no monte, Jacó orou no monte, e eu, Marcos Feliciano, também oro no monte. E você não tem nada a ver com isso. Também. Jesus chama os seus discípulos. Algo importante, toda vez que eu falo sobre isso, eu não sou contra você que quer subir o monte. Você pegar para subir, você pega, arruma suas coisas, sobe o monte lá. Mas não pense que Deus está te ouvindo mais por conta disso, que você é mais espiritual, que os demônios vão sair em 5 quilômetros por conta disso, porque não vai. Você está entendendo? Isso não tem
nada a ver com o que o texto da Bíblia ensina pra gente, é invenção da cabeça. Aliás, ele já tá inventando mesmo, porque o Espírito está dando mais texto para ele, que o Espírito falou para ele que naquela mesa ali, e os discípulos esqueceram simplesmente o que Jesus tinha acabado de dizer, o que não, claramente não é o que está escrito no texto. O texto diz que eles ouviram o que Jesus falou, Judas recebe o pão de Jesus mesmo assim, sai, traz Jesus. É o que o texto está dizendo. Não diz que eles esqueceram, não diz nada disso. Mas ele faz a questão de dizer que eles esqueceram, porque o Espírito revelou para ele. Então, eu não me surpreendo dele estar acrescentando ainda mais isso aqui. Para orar, os evangelistas, cada um conta uma história. Pegando as 4 histórias, nós entendemos que os 12 foram com ele. No meio do caminho, como estava a noite, as ruas não eram iluminadas, eles estão entrando no meio do mato. O que acontece? Um deles se dispersa, que é Judas. Judas esperou o momento para saber o lugar onde Jesus estaria e foi entregar Jesus, foi vender Jesus. Os outros 11 foram e chegaram na entrada do jardim. E a Bíblia diz que Jesus deixou ali 9 deles. E a um tiro de jogar uma pedra, um tiro de flecha, 28 metros, ele convidou 3 para estar com ele. O trio parada dura. Os amigos mais chegados. E para aqueles que acham que Deus não faz acepção de pessoas, entenderam o texto bíblico errado. Deus não faz acepção para salvar. Para salvar, ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o branco, o negro, o asiático. Agora, para manter relacionamento, não é com qualquer um. Ué, aí Jesus tem os seus chegados. Vou usar a linguagem lá do norte. Aí Jesus tem os seus xodós. Alguém conhece aqui xodó? Tem algum xodózinho de Jesus aqui? Se você não é um xodó de Jesus, a sua igreja tem um. Pode acreditar que toda igreja pentecostal tem um xodó. Geralmente é aquela criatura que só tem 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. É analfa de pai, beta de mãe. Geralmente vem com um coquezinho na cabeça. Não sabe falar a língua portuguesa. E quando começa a orar, bate os pezinhos no chão assim, pega na mão da gente e fica... Que exagero. É essas criaturas aí. Esses são xodós de Deus. Não, pastor, esse povo me envergonha. Envergonha enquanto você tem saúde. Envergonha enquanto a sua empresa está indo bem. Envergonha enquanto você está muito exagero. Composto. Mas quando as coisas começam a desandar, o advogado não resolve, o juiz não resolve, o político não pessoal resolve. Levantando. Aí você batendo a porta da irmãzinha do coque. Aí você falando, irmã Maria, ora por mim. Lá vai, irmã Maria, me dá aqui. Eu gosto das irmãs do coque. Muito bom. Mulheres de oração, seja com coque ou sem coque, tanto faz. Mas mulheres de oração, homens de oração também, muito bom. Gente, mas vocês não percebem, é sério, que vocês não percebem que tudo isso aqui é uma performance? Olha esse pessoal tudo levantando por causa de quê? O que ele está falando ali? Besteira. Besteira. É o que ele está falando. Para pensar, você não consegue analisar que o que ele está falando ali é para agradar as pessoas que estão ali. Que, aliás, é muita gente para ouvir ele, né? O pastor famoso. Mas nada de evangelho. A mensagem realmente continua esquecida. Porque isso aqui não é a mensagem da cruz. Isso aqui, ainda não. A gente pode chegar lá ainda, mas ainda não. Vamos ver. E meu filho? E ela ora, bate os pezinhos no chão e a glória de Deus desce. Deus tem os seus xodós. Jesus tinha 3 xodózinhos: Pedro, Tiago e João. Pastor, prova, eu provo. Quando Jesus foi receber a visitação na terra de Elias e Moisés, ele só levou 3 para o alto do monte da transfiguração, o monte Tabor. Qual o nome deles? Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, uma criança, preste atenção, ele disse uma criança. Uma coisa é você estar no velório de um homem idoso, uma coisa é você estar no velório. Sabe o que eu acho interessante? Ele é arminiano, né? Se você for falar para ele que Deus tem os seus eleitos escolhidos antes da fundação do mundo, ao qual predestinou para si, ele vai negar com todas as forças. Não, esse negócio que não pode, Deus fazer um negócio desse. Mas ele está pregando aqui que Deus tem os seus xodós, que Deus... O que ele está pregando é uma mensagem incoerente com aquilo que ele professa. Tá entendendo? É isso que eu acho mais interessante. Não é... Eu acredito que Deus escolhe pessoas para utilizar independentemente de raça, de cor, de padrão social, nada disso. Deus não leva isso em consideração, tanto que a eleição ela é incondicional. Ela não está condicionada a nada previsto por Deus. Ela é
incondicional, não é baseado em nada que a gente possa fazer. Mas o pastor Marcos Feliciano não acredita nisso. Ele não acredita, porque ele está pregando uma igreja pentecostal, ele é pentecostal, e como ele tem, né, estufa o peito para dizer com toda a elegância que ele é pentecostal, então ele não acredita nisso. Mas ele defende que Deus tem os seus xodós. Isso não seria uma quebra do livre-arbítrio, não seria, né, que você acredita, né, pastor Marcos Feliciano, seria uma quebra das doutrinas que você acredita. E esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele tem... As pessoas vão criticar, vão falar que, nossa, ele está reagindo ali à pregação, está indo contra. Mas o intuito é mostrar, porque ali tem bilhares de pessoas, talvez, que estão assistindo essa pregação dele ao vivo até. E todas essas pessoas, gente, todas elas estão assistindo isso por uma performance. Você pode ver os comentários ali, e estão indo nesse mesmo caminho. Não é possível que ninguém vai falar nada, não é possível que ninguém vai se posicionar contra, não é possível que as pessoas acham que isso aqui é normal, tá certo, porque é o grande pregador, é o pastor X, o pastor Y. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é aceitável. Não é aceitável. A gente não pode aceitar esse tipo de pregação no nosso púlpito. Não pode. Uma igreja, como se quer se dizer, né, o Gideão, né, que já está envolvido em um monte de polêmica, que eu não vou nem falar aqui, mas já é, por natureza, envolvido em várias polêmicas, mas vamos supor que se diz igreja, como eles se dizem ser, aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de pregação, e eles pregam, eles elogiam, eles aplaudem, e eles continuam alimentando essa indústria. São eles que alimentam essa indústria. Eles alimentam essa indústria funciona, os Gideões funcionam, porque eles alimentam dessa forma. Olha quantos homens ali de terno e gravata, paletó, bem alinhado, bem, né, bem moral, pastor de igreja, peito estufado, todo mundo padrãozinho, sabe? É uma jactância que eu não consigo enxergar na Bíblia. Não consigo enxergar na Bíblia. Uma soberba, um ego que eu não consigo enxergar na Bíblia. Esse é o meu problema com os Gideões, é o meu problema com essa pregação, que ele falou que iria pregar sobre uma mensagem esquecida, a mensagem da cruz. E ele mesmo disse que o Espírito falou para ele que ele mesmo esqueceu, e realmente. E isso eu acredito que foi o Espírito mesmo. Ele esqueceu. Esqueceu da mensagem da cruz. Nem vou continuar reagindo nesse vídeo. Esse vídeo, gente, é uma porcaria. Falar mal do pregador que todo mundo gosta não vai me trazer retorno positivo nenhum, mas ainda assim eu quis gravar esse vídeo porque eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar para você agora. Deixa eu tirar aqui e vou mudar. Pastor de igreja, não idolatre pregadores. Porque é o Marco Feliciano, porque é o bispo não sei das contas, porque é fulano de tal. Olhe para o conteúdo que está sendo pregado, olhe para aquilo que está sendo ensinado para a igreja. O Espírito Santo não vai dizer nada que o texto já não diga. Deus não vai falar nada que o texto já não diga. A palavra de Deus é uma palavra única. E olha que eu defendo que você possa imaginar coisas que tenham acontecido no texto. Talvez se ele tivesse dito a seguinte palavra, eu imagino que talvez eles tivessem esquecido. Eles, logo depois da afirmação de Jesus, né? Jesus fala para eles o seguinte, Jesus fala que daria o pão para o traidor. E eles falam, e ele falasse assim, eu imagino que eles tivessem esquecido. Eles esqueceram, porque como pode? Beleza. Mas ele fala que o Espírito revelou para ele. Que espírito é esse, pastor Marco Feliciano? Um espírito estranho. É um espírito estranho. Esse não é o Espírito Santo. Não é o Espírito de Deus. Não curte esse vídeo, não compartilha. Faça o que você quiser fazer. É uma porcaria. Você não vai gostar desse vídeo, porque reiterando, é um pastor que todo mundo gosta. Mas ainda assim eu acredito que seja necessário. Nem vou ver o resto, porque senão vocês vão ficar com mais raiva de mim. E já tá longo também. Mas é isso aí, gente. Falou, tchau, tchau.